Beleza, disso que a gente comentou, acho que entra muito na parte de estou preparando ali para a gente começar a codar ali alguma coisa, e beleza, chegou na parte que a gente, pô, a gente refinou, a gente criou nossas tarefas, a gente pensou ali em N formas diferentes de como estruturar melhor o nosso PR ali, como que vai ser a nossa entrega. A gente pode comentar sobre os projetos que auxiliam isso, os processos que auxiliam nisso também. Mas, beleza, comecei a codar e eu queria que vocês compartilhassem, pô, como que é os resources, assim, de vocês mesmo para criar uma solução consistente. Então, pô, aqui, vamos pensar, talvez seja a criação de um Mobile Controller, tá, tem as documentações da empresa que me auxiliem nisso, mas e se o desafio não for esse? Sei lá, precisa bater numa requisição, tratar alguns dados, fazer um mapeamento, aí a gente pensa em N design patterns assim. Eu queria que vocês compartilhassem como que é para vocês aí. Beleza, definimos a tarefa até o momento que eu abro o meu PR ali, como que é isso, assim, tipo, onde que eu consulto, eu olho documentações, não olho, olho materiais, não olho, assisto sessions da WWDC, não assisto. Então, se vocês puderem compartilhar, eu acho que seria legal. Sim, Bom, claro. eu acho que quando a gente tem quando a gente pega uma história que tem uma lógica de negócio complexa, eu acho que a primeira coisa é conversar com o back-end, como que eles vão mandar esses dados, como que a gente precisa tratar. Então, aqui no nosso time, a gente trabalha muito por contrato. Então, a gente cria um contrato para o back do que a gente precisa receber, e eles mandam essas informações para a gente. Aí a gente precisa ver, vai precisar fazer alguma lógica de negócio na app, ou a lógica de negócio vai ficar no back-end. Se a lógica de negócio ficar no app, a gente pensa, como que eu consigo encapsular essa lógica de negócio da minha lógica de visualização? Aí a gente utiliza a arquitetura que o projeto utiliza para resolver esse problema, né, que é isolar o domínio. Então, aqui no nosso caso, a gente utiliza a arquitetura VIP para presentation e o Clean Architecture para feature como um todo, né? Aí a gente utiliza essa arquitetura para conseguir isolar esse domínio, porque ele é onde é a nossa camada inteligente, onde a gente está colocando a matemática que vai fazer com que o cliente consiga utilizar o nosso app. E daí a gente começa a pensar em, assim, a gente saiu do escopo grande, que é a arquitetura, e a gente vai para um escopo menor de qual design pattern que eu posso utilizar para fazer com que minhas classes fiquem mais enxutas, como que eu posso fazer para o meu código ficar limpo, ficar coerente. Daí a gente vai utilizando algumas abordagens, como utilizar o Solid, utilizar Object Catalytics, utilizar abordagens que faz o nosso código ficar bom. E uma coisa muito boa que a gente pode ir fazendo é assim, você vai resolvendo os problemas quando você vai codificando, e aos poucos você vai refatorando ele para entrar na parte de um código limpo. Você não sai fazendo um código limpo desde o começo. Você começa resolvendo um problema e aos poucos você vai injetando as dependências, você vai vendo se você pode quebrar uma função em três métodos. Então, eu acho que é meio que fazer um code review do seu próprio código, do seu MR ali, e daí você vai aplicando as boas práticas. Aí depois você também pode ir trocando ideias com o pessoal do seu time, ó, eu pensei em determinada abordagem e vocês podem trocar ideias, mas é muito assim, acho que primeiro respeitando a arquitetura do projeto, é, lógico que você pode utilizar uma arquitetura diferente ali no presentation, mas é muito importante fazer com que as camadas consigam se conversar, né? Então não adianta fazer uma arquitetura louca no meu, assim, sei lá, no menu que eu trabalho, mas a parte de checkout precisa se comunicar com o menu, então a gente precisa ter uma arquitetura que seja compatível. Então, eu preciso pensar como que as coisas vão se comunicar, como que os meus colegas vão ler esse código e eu própria vou mexer nesse código mais para frente. Então, ele tem que estar legível, ele tem que estar isolado, ele tem que ser um código escalável. Então, são essas etapas, eu diria, né? Primeiro, a gente
a gente vê como que a gente vai utilizar a arquitetura para resolver o problema, a gente vai pensando nos design patterns que a gente pode utilizar para melhorar o código e vai refatorando ele aos pouquinhos para seguirem as boas práticas. Não adianta você pensar em seguir as boas práticas desde o começo, porque pode ser que o seu código ele fique muito mais complexo do que deveria. Então você começa pensando no mais básico e você vai ir refatorando na sequência para seguir, para ser um código de alto nível e seguir os princípios do Solid e do Clean Code. Sim, na XP é um processo bem parecido, na verdade, com o que a Pan falou, que é no iFood. Uma coisa que eu achei muito interessante que ela mencionou é que a gente nunca começa escrevendo código, clean code, tudo bonitinho lá. E, de fato, a gente não começa. Eu tapo tudo com to-do para voltar depois. E quando eu abro o PR, geralmente sempre tem um comentário de uma pessoa que tem uma senioridade a mais. E é muito legal ficar trocando ideia com a pessoa depois, né, do que a gente tentou fazer em si. E eu acho um processo muito bom esse do lance do review, do code review. Não só a gente olhando o próprio código, mas até tendo um ponto de vista, uma observação de uma outra pessoa. É um processo bem interessante. Uma coisa que eu acho engraçada, que eu lembrei quando o Bruno comentou, onde é que eu olho para saber como é que eu começo, é que tem muito aquela piada de, dev não é nada sem Stack Overflow. Mas, assim, aqui a gente usa muito pouco. Eu pouquíssimas vezes no iFood eu pesquisei alguma coisa que eu precisava fazer no Stack Overflow, porque é muito mais fácil você pesquisar dentro do próprio projeto. Porque, claro, primeiro você, né, vai fazer as coisas de acordo com o que a empresa já faz, o style guide do projeto. E, assim, é um app gigante. Dificilmente ninguém nunca fez o que você precisava fazer. Com certeza vai ter alguma parte do app que tem algo ou muito similar, ou na mesma linha do que você precisa fazer, usando as mesmas coisas, os mesmos frameworks. Então, é muito mais fácil você achar uma coisa ali que já está no contexto que você precisa fazer, do que achar num fórum, que não vai ter a mesma aplicação que você quer. Então, eu acho isso legal, assim, que a gente acaba usando muito pouco o Stack Overflow e pesquisando muito mais dentro do próprio projeto, né? O Command F salva demais, assim. E aí outra coisa que eu queria comentar também, que é uma coisa que se fala bastante, assim, que quando você programa, você tem 2 clientes, né, que primeiro é o usuário do aplicativo, beleza, para quem está desenvolvendo, mas que é o mais óbvio, mas o outro cliente que é muito importante também é as pessoas que desenvolvem com você, e às vezes você mesmo, né, quem vai mexer no código depois. Então, isso é uma coisa bem, bem importante de lembrar na hora do desenvolvimento.